bom dia! Quartou. E começando o Desembaraxando, episódio 111, galerinha. 111. Bom dia para você que está conosco ao vivo, você agora, nesse exato momento que está conosco aqui. Bom dia para ti que está aí conosco. E a você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. Desembaraxando, que é de segunda a sexta-feira, das 6 da matina, e sábados, domingos e feriados nos horários alternativos, como tu já sabe, tá? E de vez em quando der vontade na telha, fazemos o Desembaraxando noturno, né? Noturno, 8 horas da noite, no dia que a gente for avisar. Quando der a ideia, a gente avisa vocês aqui, tá bom? E o conteúdo fica gravado aqui no Instagram e no nosso Facebook e no YouTube do Baracho. Inscreva-se no nosso canal. Obrigado a você que tem participado conosco. E chegamos aqui então em mais um episódio nessa quarta-feira. Vamos ao que interessa, Baracho, sem rodeios e sem delongas. Muito bem. Vou começar perguntando a você uma coisa, você pensa ou quiser participar escrevendo, tanto faz, fica à vontade. Você acredita que as pessoas realmente mudam? Você acredita que as pessoas realmente mudam? Você acredita que as pessoas realmente evoluem? O tema é esse, tá? Evolução. Que é mudança também, né? Você acredita que as pessoas evoluem? Ou acha que as pessoas, no fim das contas, é tudo a mesma coisa? Ela é sempre a mesma coisa. Ah, Baracho, vai falar coisa de pessoa? Então tá, se ela é sempre do mesmo jeito, então tá. Você acredita que as pessoas mudam, evoluem? Ou elas são a mesma pessoa, estão do mesmo jeito sempre? E aí? Evolução. E a pergunta é essa. Pessoas evoluem? Pessoas evoluem? Como é que é esse negócio? E o que significa isso, né? Porque, ok, nós podemos ver pessoas aí que conhecemos, que reconhecemos que algumas coisas mudaram naquela pessoa. Nem sempre para melhor. Muda para pior também. E a pessoa involui. Não é nem evoluir, ela involui. Mas tem quem evolui. Então vamos falar disso. E quando eu falo evoluir, não estou falando de estudar, de ter curso. Não é nesse sentido não, tá? Cada um vai ter o seu modo de evoluir e no que vai evoluir e no que vai mudar. Mas o que é evolução, Baracho? Nesse sentido da mudança para melhor, tá? Porque o pessoal fala, né? Vamos fazer um mundo melhor, né? Assim, vamos fazer do nosso mundo um mundo melhor. Se cada um fizer a sua parte, o mundo será melhor. Quanto mais cartas você mandar, mais chance tem de ganhar. Não, tô brincando. Aí é uma questão de clichê de comercial, de sorteio dos anos 80 na televisão, né? De concurso. Mas o que é evolução? O que é evoluir? Eu marquei aqui no meu caderno. Bem, quando a pessoa evolui mesmo, no sentido bom da palavra, a pessoa passa por uma transformação profunda, né? A pessoa cresce. E não estou falando crescer de tamanho, né? Crescer para os lados, crescer para cima e para baixo. Não, não é crescer na estatura. Mas alguma coisa naquela pessoa, na cachola dela, passa a fazer sentido. Alguma coisa ela começa a dar importância. Alguma coisa ela começa a não dar importância. Quantas vezes nós aí, se a gente for olhar para o nosso passado e comparar com o hoje, vem aquela ideia na nossa cabeça, né? Ah, mas se eu tivesse a minha cabeça de hoje, dos 50 e tantos anos, quando eu tinha 20, né? Quanta coisa eu faria diferente na vida, eu evitaria aqueles caminhos idiotas, eu não teria dado tanta volta. Ah, se eu tivesse a cabeça de hoje no passado, quem que já não falou isso? Eu já dezenas de vezes, né? Mas não adianta, a cabeça daquela época foi a cabeça daquela época. E a de hoje é a de hoje. O importante é reconhecer que mudou então, né? Mas antes nós não defendíamos tanta coisa com unhas e dentes, né? Antes nós não nos agarrávamos a alguns conceitos, algumas ideias, alguns comportamentos com unhas e dentes. E depois com o tempo passei a achar besteira aquilo, não precisa fazer aquilo.
que peso que eu carregava, que bagagem excessiva eu carregava, mas na época fazia muito sentido, né? Ou ao contrário também, coisa que eu nem dava importância, coisas que me falavam e eu não ligava, e eu passei a dar importância para aquilo depois. Então é isso, né? Nós mudamos mesmo. Tem pessoas que ficam assim, nossa, você mudou, né? Você mudou, mas a mudança acontece mesmo. Então, a evolução nesse sentido, ela tem a ver com essa mudança profunda, quando alguma coisa faz sentido e você começa a pensar lá dentro da tua cabeça, começa a pensar e você vai mudando, né? Então, alguma coisa passa a fazer sentido e assim, em alguns casos, né, vai ser o tempo de vida que vai fazer a pessoa mudar. E nada como a maturidade, nada como os anos de vida, as cacetadas da vida. E a pessoa evolui, então. Ela muda tão somente pelo tempo de vida que passou. Ok. Só que tem gente que não, né? Tem gente que tem uma idade já, de certa maneira, avançada aí, e se comporta de um jeito que você fala assim, nossa, mas a pessoa não entende as coisas, né? Mas a pessoa realmente tá doido. Que é isso, né? A pessoa continua desse jeito. Então tem também. Tem pessoas que vão evoluindo aí, né? Mas você conhece alguém que realmente evoluiu, que você pode falar, Baracho, eu tenho sim. Eu acredito sim, né? Você pega, por exemplo, nas religiões, né? As pessoas passam por um processo de mudar de vida, elas atribuem, né, a questão da espiritualidade, ou mudam porque fizeram algum tipo de curso, conhecimento, ou nem foi nada disso. As questões do dia a dia já mostraram para a pessoa a importância de mudar, e a pessoa mudou e a pessoa evoluiu. Mas assim, de modo psicanalítico, a pessoa ela evolui quando ela reelabora suas experiências, quando ela encontra novos modos de lidar com a vida em alguma coisa. E é interessante quando isso acontece, né? A gente vai levando de um jeito, vai levando de um modo, eu não flexibilizo, eu não abro mão, aí fazemos as nossas idealizações, né? Que é isso? Queremos que o mundo se ajuste ao modo que eu prevejo as coisas, tem que ser assim. Aí a gente vai entender com o tempo que quem sou eu na fila do pão, né? E aí a gente vai realmente mudando, né? Então a gente começa a pegar mais leve, né? Pegar mais leve. A gente tem uma fase que a gente faz questão de ser visto, de aparecer, né? Assim, a gente faz questão de ser notado, por favor. E alguns até se humilham com isso, até fazem coisas assim, da falta de simancol ao excesso. E com o tempo depois, o que a gente mais quer é não aparecer, ficar na nossa, né? Alguns ficam mais caseiros, outros ficam mais para fora de casa. Vai mudando, né? Alguns começam a ter práticas que o pessoal fala assim, nossa, você fazendo isso, eu nunca imaginei você tá cultivando uma horta no fundo da tua casa, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai encontrando novos modos de lidar com a vida, novos modos da vida fazer um novo sentido. Então você conhece alguém que realmente assim reelaborou suas experiências, ou você mesmo aí, você nota isso em você, que você mudou e muito, e mudou para melhor, tá? E quando eu falo mudar para melhor, não estou dizendo que a gente vai ficar livre de erros, de tropeços, não é isso não, mas nós melhoramos assim em relação àqueles pontos centrais da nossa vida, né? Aqueles pontos que mais nos complicavam, aquilo que o Freud falava da compulsão à repetição, né? Que nós tendemos a voltar naquilo que nós mais introjetamos, naquilo que mais constituiu a gente, né? E aí não é brinquedo não a gente largar disso tão facilmente, né? Então será que todos nós estamos dispostos a evoluir? Ou muitos de nós tão somente vai repetindo continuamente os mesmos padrões, né? As mesmas maneiras de viver, né? Então, como é que é esse negócio aí, né? Porque você vai ver pessoas que passam o tempo e você a encontra, é a mesma ladainha, a mesma conversa, a pessoa anda em círculos a vida toda, se vitimizando, culpabilizando os outros, né? E esses vitimistas, né, quando eu falo vitimista é o ismo da coisa, tá? Um negócio patológico, tá? Não estou dizendo a vítima que é vítima mesmo, por uma questão horrível da vida, que é lamentável. Mas o ismo do vitimista, né? Então esses aí realmente, eles não querem assim que a solução aconteça quando lamentam, eles querem aliados, né? O vitimista quer aliados para poder validar aquela vida dele, aquela vida dela.
E aí quem valida vai ajudar a pessoa a não mudar, a não sair daquele lugar, a ficar realmente esperando o desejo do outro, a validação do outro, o movimento do outro, e a pessoa mesmo não vai se movimentar em relação ao seu próprio desejo, né? Como Lacan falava, né, que o nosso desejo é o desejo do outro, né? Então ela vai realmente buscar isso, né? O meu desejo é o seu desejo e vai esperar que a pessoa faça isso. Só que quando fala de evolução, é justamente o contrário, né? Então a pessoa se apropria do próprio desejo e não é fácil isso, né? Porque isso é bancar a singularidade, é bancar a sua diferença no meio das pessoas, é você realmente perceber que você está sozinho. E estamos sozinhos mesmo, né? Então, nesse sentido, estamos, né? Mas então, Baracho, o que pode levar alguém a evoluir no sentido de mudar, então, para melhor, né? Tem as mudanças para pior que já falamos aqui, então não é nem um assunto de hoje, mas aquela coisa boa. Ó, a pessoa pode mudar para melhor e evoluir quando, por exemplo, ela vai se encontrar com um limite na sua vida. Então, alguns limites. Chega num limite que ela pensava que não ia chegar, né? Ah, isso não acontece comigo, isso acontece com outro. As notícias ruins acontecem com outro. E como nós somos narcisistas, né? Porque quando acontece com a gente fala o quê? Por que eu, né? Como se a gente fosse melhor que os outros, assim, né? Por que eu tô passando por isso? Tanta gente malvada que não passa pelas coisas. Entende essa narrativa, né? Mas tem dia que vai ser a gente. Então a gente vai encontrar o nosso limite. Aí vai ser a dor, vai ser a frustração, vai ser a perda. E a pessoa pode se abrir para algo novo, né? Como diz uma colega psicanalista, né? Que o sujeito analisado é o sujeito que aceita a castração, mas ele aceita a castração que o leva à criatividade. Aquilo que o Lacan falava, do lidar com o inesperado, com o improvável, com o que não está numa agenda. Então, lidar com a castração, lidar com os limites que convocam a criatividade, né? Há quem fique angustiado e fica lamentando a angústia, e há quem fique angustiado, mas isso movimenta para a criatividade. É uma oportunidade na vida isso. Então, quando nós nos encontramos com o nosso limite, então pode ser um momento importante para a pessoa evoluir, porque ó, não tem para onde ir, não tem para outro lugar para você virar. Vai ter que dar ré, é rua sem saída e vai ter que voltar. Não insiste. Ah, eu vou deixar o carro aqui, eu vou pular esse muro, eu vou entrar a pé. Quer dizer, eu vou para frente sempre. Não vai dar para ir. Vai ter que dar ré e voltar por outro caminho. Quer dizer, é uma questão de ter encontrado com um limite. Uma outra coisa que pode fazer a pessoa evoluir, além de encontrar-se com um limite, é a pessoa que tem o desejo de saber sobre si mesma. Ela quer saber mesmo, né? Quando Freud falou, né, quando ele fala do inconsciente, o inconsciente é a prova de que nós não somos os donos da própria casa, que é isso aqui, né? Nós podemos ter uma visão muito assim de que nos conhecemos muito bem, né? Ah, eu me conheço muito bem, eu sei muito bem quem eu sou, né? Conversa fiada, né? Se nós nos conhecêssemos muito bem, nós não teríamos sintoma, né? O sintoma é o que escapa do campo da palavra, da linguagem, que não se explica, né? E quantas vezes nós temos isso? Ainda mais o neurótico, né? Que sintomatiza bastante, né? Então a gente tem aquele desejo de saber mais sobre a gente. E no processo de terapia, a pessoa tem essa narrativa no primeiro dia. Eu vim aqui para me conhecer melhor. Legal, é importante se conhecer melhor. Mas eu diria que mais importante do que querer se conhecer melhor pela terapia ou por qualquer outra coisa que faça na vida, é a pessoa buscar aprender a se cuidar melhor. Se cuidar melhor é evitar os mesmos erros, se cuidar melhor é fazer as melhores escolhas, vai errar, é claro, mas o mais possível que acerte. Se cuidar melhor é evitar aquelas relações que voltam a colocar a pessoa no lugar de objeto de novo. Então, se cuidar melhor. Eu penso que se cuidar melhor é uma coisa muito importante, né? Até falamos aqui sobre inteligência emocional em alguns desembaraxantes aqui para trás, volta lá para assistir depois. E eu coloquei uma situação que eu passei, que alguém perguntou, Baracho, o que é inteligência emocional? Eu falei, é muita coisa, mas se você conseguir lidar com a frustração, você tem inteligência emocional. E eu colocaria mais uma coisa agora. Além da pessoa saber lidar com a frustração, ela é que ela se cuide melhor. Então, se cuidar melhor e saber lidar com a frustração são dois pontos importantes quanto ao que é inteligência emocional. Então, a pessoa
ela pode evoluir quando ela quer saber mais dela mesma, e é um caminho que é punk, né? Tá disposto realmente a entrar para ver quem você é, para ver as alianças que você fez, para ver quem tá falando através de você, a questão transgeracional, qual o desejo do outro você segue loucamente, então vamos lá. E aí vem a questão também de querer se cuidar melhor. Então só evolui quem aceita se confrontar com suas próprias questões. E uma terceira coisa que pode fazer a pessoa evoluir e fazer a pessoa mudar é quando o entorno dessa pessoa, por não aguentar mais, começa a mudar em relação a ela. Trata diferente, para de conceber algumas coisas, para de cair nos enredos, quer dizer, até se afasta. Então o entorno não aguenta mais. Eu não aguento mais você. Então muda. E a pessoa vai se vendo sozinha, vai se vendo, né, sem as gratificações, ela vai ter que mudar. E aí vem a questão, né? Porque alguns vão querer mudar só para agradar os outros, né? Alguns se querem mudar só para recuperar o casamento, por exemplo. Recupera o casamento, volta a ser o complicado de antes, né? Ou a complicada de antes. Então também é assim não. É interessante que na terapia, quando alguns estão em divórcio, que é um tema que tem muito em terapia, a pessoa que sai de casa, que é levada a sair, ela fala assim que vai recuperar. Não, eu mudo, eu prometo que eu mudo. Mas muda só para atrair a presa. Aí a presa cai, ou o preso, né? Enfim, e a pessoa volta a tudo o que foi antes e até pior. E a pessoa que volta a cair fica até sem força e não se põe de novo, né? Então não é assim não. Porque há uma mudança tão somente interesseira, né? Então, é aquela velha questão, né, que o pessoal fala, se não é pelo amor, é pela dor. Então, alguns mudam e evoluem pelo amor, alguns mudam e evoluem pela dor. É desse sentido. Mas é claro que nós podemos ser muito resistentes à mudança. Nós podemos ser sim, né? Porque nós tendemos a repetir aqueles padrões, a repetição, mesmo sendo algo doloroso. Há quem vai ainda preferir ficar numa relação tóxica do que ficar só. É melhor ter alguém, nem que for tóxico, do que ficar só. A pessoa não sabe ficar com ela mesma. E já falamos no outro, Desembaraxando, sobre a importância de saber ficar só. Então, evoluir significa e exige suportar a angústia da transformação. É o sacrifício psíquico que a gente faz, né? Evoluir é isso. Porque assim, ó. Então tá, já perguntamos algumas vezes aqui. Existem pessoas que evoluem, Baracho? Existem. E evoluir não quer dizer que a pessoa vai ser perfeita. Ninguém é perfeito. Mas evoluir é quando a pessoa aprende. Ainda ontem eu ouvi uma pessoa falar sobre isso, né? Numa novela. Mas na vida real é um espelhamento, né? E aí uma irmã lá falou para outra, nossa, mas você mudou mesmo, né? E a pessoa falou assim, eu aprendi com a experiência, então eu mudei, tenho me permitido mudar, então é isso aí, né? Então a pessoa vê que o cerco fechou também, né? O cerco fechou, o cerco está fechando, ou muda logo, ou vai ser engolido pelo cerco, se quer viver, então é isso aí também. Então evoluir é criar saídas novas, é o desejo, né? Tem uma frase que eu peguei aqui, ó. Evoluir não é virar uma outra pessoa, mas se tornar mais próximo de quem se é de verdade, né? Então é essa a questão, né? E a evolução é de dentro para fora. E algo muito importante que tem a ver na evolução, na mudança boa, é o desejo. Então, para alguém fazer análise, ela tem que ter o desejo decidido de fazer análise. Quando alguém procura terapia e vem em nome de alguém, estou aqui para o meu marido fazer, para meu filho, para minha esposa, eu sempre pergunto, mas o abençoado abençoado em questão quer? Ou é mais você que está querendo? Então tem que ver isso, né? Cadê a Andréia? E ainda mesmo desejando evoluir, em alguns pontos resistimos inconscientemente. Correto, Andréia, corretíssimo, né? Uma parte nossa realmente resiste, né? O Lacan ainda falava que nós não queremos mudar realmente, a gente vai na marra mudar, né? Nós não queremos mudar não, a gente vai porque tem que ir, né? E se eu bobear de mim mesmo, aquela velha pessoa vem de novo. Então se eu não tiver com os olhos abertos assim comigo mesmo, aquele velho, aquela velha de todo tempo volta. Então é uma questão de se observar o tempo todo, né? Então é importante o desejo para poder sustentar tudo isso, né? Então o nosso inconsciente, ele vai resistir,
mas também ele pode abrir espaço para novas possibilidades. Então, como eu falei agora há pouco, não é só mudar para voltar a ter a esposa de novo, não é só voltar para ter o perdão de alguém, aí tem o perdão e volta a pisar de novo. Aí não é, né? A pessoa na próxima pode desistir de você e desistir mesmo, aí acabou. Aí você vai ter que se lascar sozinho, né? Então, essa pergunta que fizemos no início, né, que eu vou repetir aqui, ó. Você acredita que as pessoas realmente mudam, evoluem, ou acha que todo mundo é sempre do mesmo jeito, né? Então tá, é assim, ó. Esse mesmo jeito que a gente falou aqui, continuar do mesmo jeito, é assim, ó. É aquilo que em nós sempre vai ficar forte na gente. Porque vai ter a ver com as nossas maiores introjeções e que constituiu a gente. Aquilo que é da base da nossa mente, do nosso ser. Então aquilo fica mesmo, né? Então, nós podemos sim mudar, podemos evoluir. Só que assim, a nossa fantasia, o nosso padrãozão, aquele mesmo jeito que eu faço sempre nas relações, isso vai sempre tentar voltar. Então é importante eu ter uma noção da minha fantasia. O que é fantasia, Baracho? É aquele laço de sempre, aquele meu modus operandi que eu sei que tem sempre, que me leva à mesma porcaria, né? Não é só ruim esse lado, tem um lado bom, mas aqui eu tô falando do ruim. Então eu percebi isso. E eu consegui me afastar o quanto eu puder disso, naquela ideia da espiral. Aqui estaria o ponto central ruim e eu consigo ficar longe, assim, mais que eu puder. Tem hora que vai acontecer coisa que eu vou ser levado a querer ficar perto de novo, a não mudar. Então é ficar o mais longe disso, o mais longe disso. Então isso é a mudança, essa é a evolução. Então é claro, né, a gente vai ter que ficar numa ação de disciplina, de foco, de olhar pra gente o tempo todo, né? Por isso que Freud falava que, em certa maneira, a análise é interminável. Freud falava o quê? A análise é terminável e interminável. Eu termino assim um ciclo, eu entendo que é bom parar, terminei, mas quando falar interminável é que ela está sempre à disposição. Então eu posso voltar pelas demandas que mudam só a embalagem da mesma coisa de sempre. Eu posso me achar livre de uma questão fantasiosa e eu posso ser seduzida por o que parece outra, que quando vê é a mesma. Até eu vi um meme sobre isso um dia desse aí, né? Ó, se você não for na terapia, o teu ex vai voltar no corpo de outra pessoa. Né? É a tendência à repetição que nós temos. Todo mundo tem isso, tá? Não fica se matando por isso, não. Mas podemos perceber a repetição e a evolução. A evolução é sair dessa repetição e ficar o mais longe dessa repetição o quanto puder. Esse tipo de repetição, tá? Repetição que atrapalha o nosso viver. É nesse sentido, tá? Então, finalizando aqui, pessoas evoluem, Baracho? Sim, existe isso. Requer muito dessa pessoa. Vai ter os que fazem migué e conversa fiada com isso, para poder agradar. Quem muda, não fala que muda. Tem gente que é assim, gente, eu mudei, gente, por favor, me tratem bem, eu mudei. Não é assim que você faz, né? Ficar gritando para as pessoas te dar moral de novo. Não. A mudança vem com o dia a dia, você vai mudando, independentemente de quem vai te confiar de novo ou dar atenção de novo, mas você muda por você, em primeiro lugar. Por um ato de amor que você tem a você. Nada daquele amor egoísta, mas um amor natural. Para você dar uma chance para a sua vida aí. Então, evolução nesse sentido. E que possamos evoluir realmente sempre em nossa vida. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua participação aqui. Se você perdeu o começo dessa live, então volta e assiste tudo aí. Está gravado aqui, vai estar gravado depois no YouTube e no Facebook. E se você lembrou de alguém que tem que assistir esse conteúdo aqui, então indica para ela agora, compartilha. Só tem a agradecer a você de todo o coração por nos ajudar nesse sentido, tá? Vamos difundir, propagar coisas boas para ajudar a pessoa a viver melhor, a pensar melhor, desembaraçando. E até o próximo, tá bom? Quartou, beijo a você, grande dia, nos vemos no próximo episódio do Desembaraçando. Até mais.